Qual é o louvor perfeito? O que é louvor? Qual é o louvor perfeito? Vamos ler conosco, leia comigo bem alto, Salmo 22, versículo 3. Está no multimídia, numa mesma versão, na NVI. Leia comigo bem alto, vamos lá? Porém, tu és santo. Amém, aleluia, melhorou. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Está no multimídia, leia também bem alto comigo. Vamos lá. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Vamos conversar um pouquinho sobre louvor nesta noite. Qual é o louvor perfeito? Qual é o louvor perfeito? Talvez você diga: pastor, por que o senhor leu o texto de Apocalipse, que não tem nada a ver? Os salmos eu ainda entendi. Tu és santo, tu que habitas entre os louvores. Aí tem gente que não gosta muito de louvor. Meu irmão, se você não gosta de louvor, eu acho bom você se adaptar, porque o céu é revestido de adoração. Você foi criado para louvar a Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz que há seres angelicais, celestiais, seres celestes que estão em todo o tempo. Eu não vou dizer 24 horas, porque nós somos limitados a um tempo. No céu não há tempo, não existe relógio. E lá eu sei que em todo o tempo, sem parar, estes seres celestiais estão na presença de Deus, declarando: santo, santo, santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Há uma adoração contínua, uma adoração que não para, que não cessa. Aleluia. Coisa linda, fazia tempo que eu não via isso. Começar a colocar cadeira para o pessoal em pé sentar. Aleluia. Logo, logo, até o fim do ano, começaremos o 3º culto aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda bem forte. Aleluia. Não se esquece, Fernando, onde tem mel, tem formiga. Onde tem Jesus, tem multidão. As pessoas não são atraídas pelo louvor, não são atraídas pela pregação do pastor. As pessoas são atraídas pela presença de Jesus. No céu haverá louvor, grande louvor. Talvez você diga assim: pastor, mas prega essa mensagem para os levitas. Faça uma reunião com os levitas, prega para eles esta mensagem. Não, você vai entender. No final dessa mensagem você vai entender que essa mensagem tem tudo a ver contigo. Essa mensagem, eu fui inspirado numa palavra do pastor Eibe. E desde então a minha vida foi muito impactada, foi transformada pelo entendimento do que de fato é louvor. Essa mensagem, ela só tem 2 pontos. Ela é simples. Mas eu coloquei o texto de Apocalipse para que você entenda algo. Responda-me uma pergunta: por que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá? Aí talvez alguns pastores aqui diriam: porque a bênção sempre vai para o primogênito. Ótimo, eu sei disso, mas Judá é o primogênito de Israel? Dos filhos de Jacó? Dos 12 filhos, Rúben era o mais velho. Aí alguém diga: sim, pastor, mas Rúben, ele deitou com a concubina do pai, lembra disso? E aí vem esse castigo. Tá, então Rúben foi o segundo filho? Passou do mais velho para o segundo? Não, o segundo é Simeão. E o terceiro é Levi. Judá foi apenas o 4º filho que Jacó teve com Lia.
Eu não sei você, mas talvez pudéssemos pensar assim que uma boa tribo para Jesus ser descendente seria a tribo de Levi, que eram os levitas separados para a adoração na casa de Deus, entre o povo de Deus. Os levitas, eles não tinham nem território, não tinham terras, eles eram separados, eram sustentados pelos demais para servirem, adorarem ao Senhor e conduzirem o povo na adoração. Eles eram responsáveis pelo serviço do templo. Por que Jesus não é o leão da tribo de Levi, e sim o leão da tribo de Judá? Você já parou para pensar nisso? Você já tem a resposta para isso? A palavra Judá significa louvor. Louvor. E eu quero discorrer com vocês durante algum tempo acerca deste louvor. O que é adorar? Agora, queridos, deixem-me explicar algo. Como atrair a presença manifesta de Jesus? Porque Ele é onipresente, esse atributo pertence à Trindade Santíssima. Jesus, a Bíblia fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Então Jesus está aqui, aleluia, eu creio, a palavra diz. Mas há momentos onde a intensidade da presença dEle, ou do amado Espírito Santo, ela é aumentada, parece que o ar começa a ficar meio que rarefeito, nós começamos a sentir no físico, uma presença manifesta. Como atrair a presença manifesta, Fausto? Como? Será que isso é medido pelo volume, pela altura da aparelhagem de som? Durante essas 24 horas, foi algo tão especial. Não tinha hora marcada, mas houveram momentos onde a presença foi tão aumentada nesse lugar, queridos, que coisas extraordinárias aconteceram. Houveram momentos onde as pessoas, cada um reage de uma forma. Tem a turma dos chorões, do qual eu faço parte. Quando eu começo a sentir, eu não consigo, eu começo a chorar. Tem gente que começa a tremer, tem gente que começa a pular de alegria, tem gente que sorri, tem gente que corre, tem gente que cai, tem gente que perde os sentidos. Meu irmão, eu não sei, mas cada um reage de uma forma com a presença manifesta de Deus. O que eu sei é que ninguém fica indiferente. Ninguém. Não dá. Moisés, quero ver tua glória. O rosto do homem. Lembra disso? O cara ficou jejuando, orando, teve um encontro. O rosto dele começou a brilhar. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele se derramava, ele não estava nem aí com quem estava vendo, a vida dele estava em risco, e mesmo assim ele abria a janela e por 3 vezes se direcionava no sentido de Jerusalém, e ali adorava, e ali ele orava, ali ele se derramava. Hoje, meu irmão, ninguém vai arrancar teu pescoço se você orar, e mesmo assim o povo de Deus não ora. Pois bem, Daniel orava, e a Bíblia diz que um anjo foi até Daniel para levar a bênção dele. Os amigos de Daniel não viram nada, mas foi tão forte o que eles sentiram que eles saíram correndo. Eu não sei direito o que está acontecendo aqui não, mas deixa eu sair. Eu não estou vendo. O Daniel, além de sentir, viu, teve a visão aberta. Bum, caiu. O anjo levanta, tem que te dar a bênção aqui, eu tenho um recado de Deus para o teu coração aqui, tal. E a Bíblia diz que Daniel ficava com a perna bamba, não conseguia firmar a perna, algo forte. É a presença, e não era nem Deus, era só um anjo. Quando a presença manifesta do Senhor está aumentada, coisas acontecem.
pessoas simplesmente se entregam a Ele. Começam a chorar, começam a dizer: eu não sei, você nem falou nada direito hoje, mas Ele está aqui e eu quero me entregar a Ele. Então, filho, filha, a questão é como atrair a presença manifesta de Jesus todos os dias na minha vida. Como ter este relacionamento com Ele. Isso tem a ver com louvor. Louvor não é levita tocando, louvor é estilo de vida. Eu não vou falar sobre música, estou falando sobre vida. A sua vida tem que ser um louvor a Deus. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nesta noite é que um louvor que agrada o coração de Deus, que atrai a presença dEle, ele é intenso, ele é apaixonado. Guarda isso no teu coração. O louvor que agrada a Deus, um louvor que atrai a presença dEle, é intenso e é apaixonado. Repita comigo: intenso e apaixonado. Pastor Ben Wong é um pastor lá da China. Ele é pastor de uma gigantesca igreja em células em Hong Kong. As igrejas espalhadas pelo país. A China ainda é um país fechado ao Evangelho, mas a igreja em células lá rompe, cresce de uma forma enorme, avassaladora. E o pastor Ben Wong, um chinesinho desse tamanho, esteve no Brasil há uns anos atrás e pregou aqui no Brasil. E eu o vi pregando. Ele pregou em São José dos Campos, eu estava lá nessa ocasião, e ele começou a compartilhar e a falar. E é interessante, algo me marcou, porque ele começou a falar sobre adoração. E ele começou a dizer assim: algo que me marca nos brasileiros é a empolgação dos brasileiros. Brasileiro é empolgado. Ele é empolgado. Ele falou: eu fico impressionado porque vocês são empolgados para dirigir. Você entra no teu Fusquinha 66, que está fazendo 1 litro de gasolina com 1 litro de óleo. A hora que ele passa, aquela fumaça, parece o caminhão da Sucem matando o pernilongo da Aedes aegypti. Mas você não está nem aí, porque a hora que você põe a mão no volante e pisa no acelerador, rapaz, você se sente o Ayrton Senna e dirige apaixonadamente. Parece que você está numa Ferrari. Brasileiro é assim, né? Brasileiro é assim. O cara ainda põe um adesivo atrás, né? Cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Ele falou: eu fico impressionado, pastor Ben dizendo, eu fico impressionado porque no Brasil vocês comem apaixonadamente. E é verdade, aleluia. Já diz a Ana Maria Braga, quando vai, eu sou da época da Maria Braga, antes de ir para a Globo. Deixa eu contar um segredo meu. Eu gosto de programa de culinária. Aliás, você já sabe. Uma das minhas tristezas foi saber que tiraram da Palmirinha o programa de culinária. É triste, né? Mas eu me divertia. Uma vez ela cozinhando, e ela fica toda perdida na cozinha. Outro dia ela estava quebrando ovos, ela quebrou o ovo fora e jogou a casca no liquidificador. Pensa num negócio. Falei: será que isso faz parte da receita? Mas a Ana Maria Braga, quando experimentava a comida, ela agachava embaixo do balcão e não é assim? E brasileiro é assim, querido. Quando a gente chega no almoço, de preferência um churrasco, de preferência um cupim casqueirado, oh aleluia! Quase que eu dou uma rajada de língua agora. Agora você, né? Aí estou lá na casa dos testes, lá e vem aquele cupim assim, mesmo, a hora que você põe aquela primeira fatia, ela chega
chega a estar cremosa aquela parte assim, aquela ligazinha, aí você põe aquilo na língua, meu irmão, você não fica quieto, você diz, ai, aleluia. Brasileiro é apaixonado até para comer. Brasileiro é assim. Quando vai pedir a menina em namoro, a menina aceita, no dia seguinte o rapaz fala, eu te amo. É assim. Se a menina, o rapaz termina o namoro, ela diz, eu vou morrer. O brasileiro é apaixonado em tudo que faz. Ir para futebol. O Ben-1 estava dizendo assim, eu fico impressionado. Aqui no Brasil, o povo é empolgado não só para jogar futebol, mas para assistir futebol. Ele falou, eu gosto de ficar ouvindo narração de futebol de rádio aqui no Brasil. Eu não entendo nada, mas a empolgação do radialista me deixa impressionado. Lá na China ele fala, é mais ou menos assim, o fulano foi com a bola, tocou para o outro, cabeça, gol, foi gol, gol. Marcaram o gol. Aqui, Brasil e Argentina, ele estava dizendo, eu até sei da rivalidade dos dois, e eu estava vendo um jogo, e aí o narrador televisivo vai narrar, foi gol da Argentina, e gol da Argentina! Falou, rapaz, se vocês vibram até com gol da Argentina, de onde vem tanta empolgação? Aí ele diz assim, eu tenho visitado as igrejas no Brasil, e quando eu entro nas igrejas, eu não vejo a mesma empolgação. E eu te pergunto, o que acontece quando você entra dentro da igreja? O que te ensinaram acerca da adoração? O que fizeram com você? Muitas vezes, falando em nome de Deus, mas Deus não está nesse negócio. Porque quem te criou com essa empolgação foi o próprio Deus. Se você olhar para Israel, para a nação de Israel, você vai ver que tudo que está relacionado à adoração é algo que é feito com muita intensidade. Tanto que chega uma hora que Deus fala, vocês estão achando que basta só entrar na minha presença, rasgar as vestes, gritar e tudo? Porque Israel chegou uma hora que eles até sabiam fazer isso, mas Deus falou, eu estou vendo o teu coração, e o teu coração está longe de mim. Então, em primeiro lugar, a adoração começa pelo campo da intensidade e desse amor de forma tremenda com que nos relacionamos com Ele. Eu me lembro de Mical, esposa de Davi. Davi então traz a arca da aliança de volta para sua terra, para sua cidade. E quando eles estão chegando, Davi está à frente, e a Bíblia diz que Davi saltava, ele dançava, as suas vestes esvoaçavam, e ele não tinha trajes reais, ele não tinha nada disso, ele simplesmente adorava e pulava. A Mical, da janela, olha para Davi, fica indignada. Quando Davi chega em casa, todo feliz, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem ladrões de unção, sabia disso? Tem vazamentos de unção, mas eu quero te dizer que existem ladrões de unção. Você vem na igreja, você sai da igreja aleluiado, e sempre tem alguém enviado do inferno para roubar a unção que você recebeu num culto. Incrível, incrível. A Mical se tornou uma ladra de unção. Davi chega em casa empolgado. Davi chega em casa querendo vibrar, querendo glorificar, querendo comemorar. E eu fico imaginando, se a tonta não tivesse se manifestado, ela seria abençoada, porque ela ia receber da bênção que Davi recebeu por estar adorando na presença de Deus. Mas como ela é uma ladra de unção, roubadora de alegria, ela diz assim, bonito, muito bom,
É assim que o rei se porta diante das pessoas. Eu acho que Davi nem entendeu. Você está falando do quê? Eu não entendi. Você até bater palma, mas pareceu meio irônico. Porque é assim, quando a gente está aleluiado, a gente demora para entender o porquê o outro está tão desse jeito, não é? Não é assim? O que está acontecendo? Isso é jeito de dançar? Isso é jeito de um rei se portar diante do povo? Gente, Davi olha para Mical e diz assim: se dancei, foi diante do meu Deus que eu dancei. Eu não estava preocupado com quem estava ao meu lado, eu não estava preocupado com quem estava na janela observando, eu não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar ou estão pensando. Eu só tinha uma preocupação: diante do meu Deus eu dançava, diante do meu Deus eu saltava. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus ouviu as palavras de Mical. E a partir daquele dia, Mical se tornou estéril. E até o fim da vida ela não pôde ter filhos. Se hoje é triste uma mulher não poder ter filhos, naquela época era horrível. Porque havia a opressão da sociedade, que desprezavam as mulheres estéreis. E muitas delas, de acordo com a lei que eles receberam de Moisés, a mulher podia ser até rejeitada para que o homem se casasse com outra que lhe desse descendência. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que criticam a adoração intensa e apaixonada, aqueles que olham para esse tipo de atitude de adoração e ficam inconformados, falam mal, vão para o Facebook, começam a vomitar no Facebook. Assim como Deus ouviu Mical, Ele tem ouvido a sua reclamação, o seu apontamento e o seu julgamento, e a esterilidade te acompanha. Aí você fala assim: ah, pastor, eu já tenho filho. Ó, aqui para você, meu irmão, tolo. Uma que Deus pode tocar na tua descendência, mas eu estou me referindo à esterilidade espiritual. Você para de gerar filhos e você começa a perder o propósito pelo qual Deus te chamou. Assim como vida é alegria, gerar filhos na fé, ganhar almas para Jesus, é sinônimo de muita alegria. E aqueles que não entendem, e além de não entender, criticam um louvor intenso e apaixonado, se tornam estéreis espiritualmente. Isso é forte. Muito forte. Meu irmão, muito cuidado. Porque eu quero que você não apenas deixe de julgar a adoração de quem está do seu lado. Eu quero que você adore de forma intensa e apaixonada. Sabe o que eu tenho aprendido? Que esse louvor intenso e apaixonado vai muito além da nossa personalidade. Talvez você diga assim: pastor, mas é difícil para mim, eu sou mais tímido. Não é, filho, é que nós fomos ensinados de uma forma diferente. Interessante, porque os filhos que se converteram nos últimos anos, nenhum deles tem dificuldade com a adoração. Somos nós que somos lá de trás. Deixa eu tomar exemplo do Eliezer, que faz parte da minha equipe. Eu tenho visto o Eliezer crescer. O Eliezer podia ser um desses. Ele podia chegar para mim e falar assim: pastor, ó, eu não critico, mas também o senhor não vai me ver pulando aí não, tá? Tá bom. Mas o que eu tenho visto é um Eliezer cada dia mais apaixonado por Jesus.
E quanto mais apaixonado ele fica por Jesus, mais eu vejo ele se soltando na adoração. Ele acha que eu não vejo, eu olho todo mundo, irmão. De bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar. Eu estou só aqui, ó. Eu já vi o Fábio que está atrás de mim, lá atrás. Eu nem estou te vendo, Fábio, mas eu sei que você está aí. Eu estou vendo todo mundo, queridos. Hoje de manhã essa câmera estava aqui embaixo. Falei, põe para cima, porque eu quero olhar para todo mundo. E nós já vamos dar um jeito, porque eu quero olhar para todo mundo até aqui. Depois mais para frente, nós traz para cá essa câmera. E eu vejo esse homem. E antes, que não batia a palma, hoje ele celebra, ele chora, ele se derrama, ele ajoelha, ele celebra, ele levanta as mãos, ele vem para cima, ele abraça a juventude. Mas não é questão de personalidade? Não, é uma questão de intensidade. O quanto você ama o Espírito Santo, o quanto você ama Jesus. Meu irmão, é simples, é muito simples. O quanto você ama seus filhos. Quem já ficou mais de 20 dias sem ver os filhos ainda pequenos, com menos de 10 anos? Levanta a mão. Quem já ficou mais tempo? Poucos. Quando você voltou em casa, o que você fez? E aí, beleza? Tudo em paz aí? Joinha? Algum problema? O que você fez? Você abraçou, você beijou, você pôs no colo. O que mais? Quando o amor é intenso e apaixonado, mexe até no bolso. Você fala, vamos sair, vamos celebrar, vamos comer fora hoje. Não é assim? Mas por que para Deus, para Jesus, o louvor que agrada a Ele é um louvor michuruca, quietinho, sem de silêncio? Por quê? Responde para mim, por quê? A Bíblia fala que nós devemos adorar ao Senhor com júbilos de alegria. A Bíblia diz que eu devo exultar o Senhor. E eu falo para você, entra aí no dicionário online, procura aí o que significa exultar. Eu não estou falando exaltar, eu estou falando exultar. Procura aí no dicionário o que significa exultar. É grito. Meu irmão, é alvoroço. Exultação é alvoroço. É pessoal pulando, pessoal gritando. Meu irmão, o louvor tem que ser intenso e apaixonado. E nós brasileiros somos o povo que, ou pelo menos um dos povos que mais sabemos fazer isso. Só que já perdemos para a África. O continente africano tem vivido um avivamento em vários países. E é interessante, uma das marcas dos africanos é que eles aprenderam a transferir para a adoração a Deus o que eles já viviam antes. Porque são povos, muitos deles, de muita celebração, de muito barulho, de muita festa. E eles aceitaram a Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles aumentaram, porque agora eles descobriram um real sentido de celebrar. E nessas igrejas, eles passam às vezes horas adorando a Deus. Pastor Mário Freitas esteve lá há pouco tempo. E o pastor Mário Freitas estava num campo de refugiados. E ali havia um grupo de refugiados convertidos. E eles começaram a cantar. A letra da música, eu vou. Eles só cantavam isso. No sentido de que para onde Deus mandar, eles irão. E eles passaram, meus queridos. O pastor Mário Freitas até postou 15 segundos, ele com a Bíblia na mão, eu vou. Eles passaram pelo menos 2, 3 horas cantando, só isso. Aqui você tem luzes, tem fumaça, olha, fumaça tem
povo que canta bonito e afinado, tem gente que toca bonito e afinado, e quando a gente canta mais de 4 ou 5 músicas, você já fala, ih rapaz, ainda tem mais 1 hora do mala do pastor pregando. O louvor tem que ser intenso e tem que ser apaixonado. Exultação. Da próxima vez que num louvor a juventude vir para frente, começar a pular, em vez de criticar, sai do seu lugar e venha junto. Pastor, você está ouvindo alguma coisa? Graças a Deus não. Mas já é para não falar mesmo, né? Porque tem gente que não fala, mas pensa. Aí o Espírito Santo fala, pode mandar. Então já toma essa bem no teu rim. É desse jeito. O louvor que é intenso, ele é apaixonado, porque você tem os motivos reais para celebrar. Lá em João 4:23, acompanhe comigo essa leitura, o versículo 24 também, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Vamos caminhar para a conclusão desta mensagem agora. Como que é o louvor perfeito que atrai a presença manifesta de Deus? Como é que ele é? Intenso e apaixonado. Segundo, para falar o real sentido da adoração e para que você entenda por que Jesus é o leão da tribo de Judá, eu tenho que contar uma história para você. Você tem que ir lá para Gênesis, capítulo 40, 42, 43, a história ali de Israel. Mas eu quero que você no capítulo 49 leia os versículos de 8 a 12 comigo. Esse é o momento onde Jacó dá a bênção para os seus filhos. Diz assim o texto: Judá, aqui Israel, Judá, aqui Jacó está falando só para Judá. Olha só. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Fala a verdade, irmão. Não parece Jesus aqui? Não parece uma bênção messiânica? A gente vê Jesus aqui. O cetro não se apartará da sua mãe. E aqui nada mais é do que Jacó, no seu leito de morte, declarando a bênção aos filhos. E aqui esta é a bênção sobre Judá. Agora, para chegar nesse ponto, temos que rebobinar a fita. Deus chama Abraão, um homem que temia a Deus. Ele diz: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Abraão obedece, ele sai. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú
ele rejeita a primogenitura. Ele abre mão da primogenitura. E Jacó compra essa primogenitura de Esaú. Porque Jacó, ele tinha os seus olhos nas bênçãos de Deus e nas promessas de Deus. Não pense você que quando um pai, ele repartia e transferia a bênção sobre o seu filho, e não pense você que isso tem a ver apenas com herança de dinheiro, porque Esaú ficou com a herança de Isaac. Esaú ficou com os bens, com os servos. Jacó saiu de lá só com a bênção. E você conhece bem a história, eu só estou relembrando. Rebeca ouve Isaac dizer a Esaú: prepara-me uma caça que eu vou te dar minha bênção. Ele sai, aí a Rebeca vai lá, prepara um guisado que Isaac gostava, pegou o pelo de cabras, colocou em Jacó, falou: vai lá, leva para o teu pai e pega a bênção. O Jacó falou: mas meu irmão é peludo, o meu pai vai descobrir, não vai dar certo. Vai lá, moleque, anda, vai. Moleque, Jacó já tinha uns 40 anos. Aí ele chega lá e disse: pai, pronto. Aí o Isaac, mas rápido desse jeito. Aí ele dá uma migué, fala: Deus foi bom, a gente achou rapidinho o negócio aí e tal, matou, tá aqui. Aí foi lá, comeu, gostoso. Chega mais perto, ele catou no Jacó, cheirou. O pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Eu vou te dar a bênção. E abençoou Jacó. Jacó saiu, daqui a pouco chega Esaú. Cheguei, pai. Chegou nada, eu já acabei de te abençoar. Não, agora sou eu. Não, eu que cheguei agora. Me dá uma bênção aí, pai. Sem chance. Eu já dei, só tem um. O Esaú falou: eu vou matar o Jacó. A Rebeca ouviu, falou: vai lá para a casa dos meus parentes, lá para a casa de Labão. E Jacó foi embora, e Esaú ficou. Quando Jacó chega na casa de Labão, ele enxerga uma jovenzinha que estava dando água ali para os animais. E quando ele bate os olhos em Raquel, diga Raquel, os olhos de Jacó brilharam. Ele chega até Labão e fala assim: ó, eu sou parente teu, tá? Falou: seja bem-vindo, alegria, tal. Aí o Jacó: rapaz, mas que tchutchuzinho, a Raquel. Quero casar com ela. Aí o Labão: trabalha 7 anos e eu te dou ela como esposa. E aí, gente, o Jacó começou a trabalhar. E a Bíblia diz que os 7 anos que Jacó trabalhou pareceram poucos dias. Ele trabalhou 7 anos e chegou o dia da festa, aleluia. 7 anos trabalhando. Ele já não era um menininho, eu já te cantei a bola mais ou menos quantos anos Jacó tinha. Eita Deus. Irmão, o Labão fez a festa, filho. Aí o Labão diz assim para Jacó: adivinha quem está na tenda? Adivinha. Meu irmão, naquela época não tinha LED, não tinha luz, a lamparinazinha de gordura de carneiro ali, o negócio assim. A Bíblia não fala, mas eu tenho comigo aqui que o Labão mandou um vinhozinho a mais para o Jacó também. Um pouquinho, vai. Aí ele, aquela tenda lá, rapaz, pensa num homem que foi para a tenda. Eita Deus, aleluia. E o homem foi para a tenda. 45 anos, irmão. Vinhozinho na cabeça. Não deu para olhar muito nos olhos, não. Foi para abraço, foi aquela alegria, aquela festa. De manhã, hora que ele acorda, está tudo na Bíblia, irmão, é só você ler, não estou aumentando nada. Hora que ele tira a remela do olho, fala: agora eu vou celebrar também, né? Olhando para esse rostinho. Eu fico pensando, quando ele viu a Raquel pela primeira vez que brilhou, limpou a remela, a hora que ele falou: ai, o que você está fazendo aqui? Isso é a hora de vir fazer visita, mulher. Era Lia, era a irmã mais velha de Raquel. Que fazer visita? Eu sou tua esposa. Sai para lá que minha esposa Raquel deve ter ido buscar alguma coisa ali para mim. E o que você está fazendo aqui? Se apruma, isso não é coisa de mulher solteira fazer.
Foi comigo que você se deitou. Foi contigo? Foi. Lembra daquela? Foi você mesmo. Espera aí, não sai daí. Ô Labão, você está de brincadeira comigo? Igual o Joel, o Santana, o treinador. Está de brincadeira, Tchumi? Eu paguei, eu trabalhei pela Raquel, eu amo a Raquel, eu sou apaixonado pela... Aí o Labão, ô queridão, vem cá, não fica bravo não, não quero conversar, não, vem cá. É que aqui é diferente. Aqui é diferente. Eu não podia casar mais nova com a solteira mais velha. Tudo miguelagem. Sabe por quê? Jacó, quando chegou lá, não tinha dinheiro. O que ele levou? O que Jacó levou? A bênção. Por 7 anos, Labão nunca tinha prosperado tanto na vida. E Labão, eu preciso segurar esse cara comigo. Aí ele dá essa miguelagem. E uma forma de eu prender o Jacó comigo, eu segurando ele pela Raquel mais 7 anos. Se ele se propôs a trabalhar 7, com certeza ele trabalha mais 7. Ah, meu irmão, não deu outra. Trabalha mais 7 anos que eu te dou a Raquel. Jacó topou na hora, ele era apaixonado pela Raquel. E aí só respeitou o tempo de núpcias da Lia. E depois de um tempo ele já se casou com Raquel e trabalhou por 7 anos. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque você precisa entender o quanto Jacó amava a Raquel. O quanto Jacó era apaixonado por essa mulher. Ele trabalhou 14 anos pela Raquel. E quando ele se casa com Raquel, meu irmão, pronto, é ela que eu amo. A culpa, meu irmão, às vezes as pessoas até criticam Jacó. Eu até entendo, ele foi enganado. Ele não pediu, ele não foi desonesto. Ele não falou, vou casar com as duas. Ele foi enganado. O coração dele, ele nunca mentiu. Ele sempre disse que era Raquel. Tanto que ele fala para os filhos, a minha esposa me deu 2 filhos. Ele chamava a Raquel de minha esposa. Deus dá para Lia Rubem. E ela diz no coração, agora Jacó me amará. E nada. Aí ela tem um outro filho, Simeão, e ela novamente diz, Jacó me amará. Nada. Levi, nada. Judá, nada. Jacó era apaixonado por Raquel. Raquel tem uma ideia. Vem se deitar com a minha concubina e me dá geração, porque Raquel era estéril. E Jacó deita-se com a concubina e tem um filho, José. Aí a Lia fica, já que é assim, deita com a minha também. E assim Jacó foi tendo filho. É com a Raquel, é com a Lia. A Raquel ainda não tinha, mas deve concubina. E virou um negócio, irmão, essa história. Só que Deus ouve o clamor de Raquel e abre o ventre de Raquel. E Raquel então dá à luz. E vem José. E depois Deus a visita e ela tem então Benjamim. Só que no parto de Benjamim, a Raquel morre. E quando a Raquel morre, Jacó, que já era apegado a José e a Benjamim, se apega a estes 2 filhos de uma forma ainda maior. Só que eu quero que você se coloque no lugar dos outros irmãos, os filhos de Lia. Devia doer no coração daqueles homens, desde criança, vendo a mãe chorar pelo desprezo, vendo a mãe chorar porque não era amada como Raquel era. Mas Deus tinha propósito na vida de José. Vocês estão comigo ainda, queridos? O José chega até os seus irmãos. Ele era queridinho. Ele ganhava túnica do papai, túnica colorida, né? Ele chegava para os irmãos, olha o que eu ganhei do meu pai. Os irmãos ficavam, lá vem, o trem.
Aí o pai vai ver os seus irmãos, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Ele era meio que os olhos do pai, vai ver se eles estão aprontando alguma coisa, né? Já não gostavam do José, e ainda fazendo serviço de dedo duro. Quando eles chegaram lá, ó quem está vindo lá. Porque José tinha contado para eles um sonho que Deus tinha dado. E o José, um menino, um adolescente ainda chegou. Deus me deu um sonho, e nesse sonho vocês vão se curvar diante de mim. Pronto, era o pingo d'água para o copo entornar. Nessa ocasião ele está chegando, os irmãos vão pegar esse, mata, pega. Virou aquele negócio, meu irmão. O Rubem, não mata o menino. E aí jogaram ele no fundo de um poço, de uma cisterna. E está lá José no fundo da cisterna. O Rubem, o que eu vou fazer? Estão tudo querendo matar. O Rubem se afasta um pouco. Aí Judá, fala comigo, Judá, teve uma grande ideia. Matar não vai virar nada. Vamos vender esse trem, pelo menos já era lucro aqui no bolso. A ideia de vender o irmão foi de Judá. E eles vendem José para uma comitiva de amalequitas. E dos amalequitas ele é vendido para um general do exército de Faraó, Potifar. E de Potifar, da casa de Potifar, José vai parar na prisão. Porque a esposa de Potifar tentou bulinar com o José fugiu, ela mentiu tal, e virou esse trem que você já conhece a história. Na prisão por anos. Não foi um dia, 2, 3. Aí eu tenho que dar outro parênteses. Tem crente, que às vezes, meu irmão, está passando uma dificuldadezinha, uma dorzinha de barriga, e fala, Deus não me ama. O José ficou por anos na prisão e Deus estava nesse negócio. Deus às vezes, querido, permite uma turbulênciazinha para nos preparar e nos levantar para coisas maiores, e a gente fica choramingandozinho assim, meu irmão. Amém? Mas a mensagem é outra, fecha parênteses, outro dia eu prego essa. Dali, ele é levantado como governador geral do Egito. Se tivesse esse cargo, ele seria o subfaraó. Acima dele só estava o faraó. E a Bíblia diz que José foi levantado para governar sobre todo o Egito, que era um império naquela época. Por quê? Porque ele interpreta o sonho do rei. E por 7 anos haveria muita fartura. Mas depois, por mais 7, muita falta. Muito aperto. Sabe o que começou a acontecer? Durante os 7 anos, José, na sabedoria que Deus deu, começou a administrar, construíram grandes celeiros e ajuntaram todo o alimento possível. Durante os 7 anos de fome, as pessoas então começaram a ir até o Egito para buscar comida. E nessa época foi que o Egito prosperou de uma forma sobrenatural, porque as pessoas davam tudo que tinham. Tudo. Toda a prata, todo o ouro ficou sob domínio de Faraó, porque José havia conquistado isso para ele. E não foi diferente com Jacó. Começaram a sentir a fome e souberam que no Egito tinha comida. Eles pegaram a prata e foram até o Egito. E quando eles se deparam com o governador José, eles não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E José não desce do salto, ele se mantém. E aqueles irmãos então começam a conversar, e o José começa então em egípcio, e tendo um tradutor se comunicando com eles. Mas José entendia tudo o que eles falavam entre eles. E então eles começaram a ser indagados por José. É só vocês? Não, a gente tem um irmão caçula, ficou com o pai. O pai de vocês têm pai? Tem. Ele ainda vive? Vive. Eu fico imaginando José por dentro, né? Aquela saudade, aquela vontade de chorar. Mas enfim, José dá uma palavra de comando e diz assim: se vocês voltarem,
vocês só verão a minha face, só comprarão comida se trouxerem um outro irmão com vocês. Eles não entenderam o porquê, foram embora. No meio do caminho, eles vão mexer nas coisas e percebem que toda a prata que eles compraram estava dentro dos mantimentos. José tinha mandado fazer isso. Chegaram até Jacó e contaram toda a história. O Jacó ficou bravo, porque vocês foram dar com a língua nos dentes, falar que tinha outro irmão. Jacó não ficou contente. Eles viveram, acabou a comida. O Rúben, mais velho, pai, a gente precisa, acabou a comida. Falou, vai, bom, vai lá comprar, pode ir. Pai, a gente tem que levar o Benjamim. Presta atenção que agora, essa é a parte onde eu caminho para o final dessa mensagem. O Jacó entra em desespero e diz, não façam isso comigo. Ele é a única alegria que me restou. Meu outro filho já foi morto, não sei o que aconteceu, eu nunca mais o vi. Só me resta Benjamim, vocês querem levar ele de mim? Aí Rúben teve a péssima ideia de dizer, pai, se alguma coisa acontecer com Benjamim, eu te dou 2 filhos meus no lugar. Eu fico pensando, que ideia mais estúpida. Como é que você quer acalentar o meu coração com a perda de um filho, oferecendo mais 2 netos para... Nesse momento Judá se manifesta. E Judá olha nos olhos do pai. E o pai vê um brilho diferente nos olhos de Judá. E Judá diz, eu vou cuidar de Benjamim. Jacó permite e Benjamim vai. Quando eles chegam no Egito, José novamente não se identifica como irmão. Benjamim também não o reconhece. Mas Benjamim sempre está do lado dele na hora de comer. Sempre come do bom e do melhor. E eles então compram todo o alimento e vão embora. Na metade do caminho, os soldados egípcios chegam lá. José havia mandado colocar a taça dele na bagagem de Benjamim. E os soldados chegam furiosos. O que vocês fizeram com o governador? Nada. Vocês roubaram o governador? De forma nenhuma. Roubaram sim. Se roubaram alguma coisa, nós seremos seus escravos. Pode começar a procurar. Eles começaram a abrir as bagagens. Nada. Tá vendo? Chega em Benjamim, está lá. O texto diz que eles começam a rasgar suas vestes, a chorar, a gritar. E eles vão então até a presença de José. Abra sua Bíblia em Gênesis 44, versículo 18. Repita comigo, Judá. Não foi o Rúben, o mais velho. Judá toma a palavra. Qual é o louvor perfeito? Porque Judá foi escolhido por Deus para que dele viesse a descendência do Messias. Judá toma a palavra e começa a conversar com um governador. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-te dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ou ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que trouxessem para ti, que os teus olhos pudessem vê-lo, e nós respondemos a meu senhor, o jovem
não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais o veríamos. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes tudo o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser se o nosso irmão caçula estiver conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem esse de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que viria a meu pai. Sabe qual é o louvor perfeito? O louvor perfeito é o louvor da entrega. O louvor perfeito é quando você se doa, é quando você se entrega, é quando você decide deixar de lado você mesmo e você agora passa a viver para Ele. Esse é o louvor perfeito. Nesse momento José dá um grito: saiam todos! Ficaram apenas seus irmãos, e naquele momento ele rasga as vestes e diz: eu sou José. Seus irmãos ficam atônitos, ficam desesperados. Seus irmãos acharam que agora eles iriam morrer. E José diz: eu sou José que vocês me venderam. Não se desesperem, não se desesperem. Foi Deus quem me trouxe para cá, para que não morrêssemos de fome. E aqui a gente começa a entender o porquê José havia planejado tudo isso. Porque na cabeça de José, seus irmãos ainda eram aqueles irmãos maldosos. E José pensava consigo: se eles fizeram isto comigo, eles vão fazer com meu irmão mais novo. Uma forma que ele encontrou de preservar Benjamim era fazer com que Benjamim ficasse com ele ali no Egito. Mas quando José olha para Judá e enxerga nos olhos de Judá o louvor da entrega, ele não suporta, ele não resiste, ele grita, ele chora e ele chega à conclusão: vocês foram transformados, vocês não são mais aqueles irmãos. Algo aconteceu em seus corações, não há mais aquele egoísmo na sua vida, Judá. Aquele egoísmo onde você só enxergava lucro, proveito próprio, amor próprio. Judá, você está diferente. Você simplesmente começa a se doar. Você está abrindo mão de casa, você está abrindo mão de rebanho, você está abrindo mão de riquezas, você está abrindo mão de tudo que você tem. Você está abrindo mão de esposa, de filhos, para poder se colocar no lugar do seu irmão. Essa é a adoração perfeita. Judá simboliza a entrega na cruz de Cristo, onde Ele se doou de uma vez por todas em nosso lugar.
Como que está o seu coração? Como que é a sua adoração? Como é o louvor na tua vida? Você está achando que louvor é cantar durante o culto? Você está achando que louvor é cantar durante o culto? A igreja só avança quando, queridos, pessoas como eu e você nos entregamos a Ele. A você que hoje já entregou sua vida a Jesus aqui, saiba disso. Você só entregou tua vida a Jesus hoje aqui, sabe por quê? Porque alguém que um dia no passado tomou a mesma decisão que você, decidiu se entregar a Deus para servir a Deus. Você veio com quem hoje, filho? Com o Fernando. O Marcelo foi na casa do Fernando e hoje vocês estão vindo por causa do Fernando. E por que você fez isso, Fernando? Você está recebendo dinheiro para isso, Fernando? Alguém está te pagando para você fazer isso? É porque Ele te amou, porque alguém fez isso com você. E então o Fernando passa. O Fernando não mora aqui do lado não, irmãos. O Fernando mora a quase 100 quilômetros daqui. E está todo domingo aqui na igreja. E tem gente que mora aqui na cidade e fica reclamando. Bela Vista é longe. Hoje eu vou assistir pela internet. Você tem que tomar vergonha na tua cara, irmão. Porque o verdadeiro louvor é o louvor da entrega. É a entrega do teu tempo. É a entrega da tua disposição. É a entrega de quem você é. E hoje, vocês entregaram a vida a Jesus porque um homem, quando recebeu esse convite, decidiu entregar-se. É só voltar a fita. Por que você está aqui, Fernando? Porque um dia um homem, um Luciano, que saiu daqui, mudou-se para a Promissão, decidiu doar-se ao Senhor. E apesar de ter ido lá para montar um negócio, uma loja, ele entendeu que Deus o levou para lá com um propósito. E começou a falar de Jesus, abriu uma célula, e hoje nós já temos uma igreja naquela cidade. O quanto você tem se doado para o Senhor? O quanto do seu tempo você tem doado ao Senhor? Ou é você daqueles que reclama que a igreja tem muita atividade? Ou é você daqueles que reclama, terça Tadel, quarta célula, muita coisa, já vou de domingo, tá bom. Você ainda não discerniu quem é Jesus. Quando você entender quem é Jesus, você vai querer servir mais e mais e mais e mais. E você vai ser como Paulo. Tudo que eu estou fazendo ainda é tão pouco perto de tudo que Ele fez por mim. É por causa do amor do Senhor que eu abro a minha casa para receber na minha casa uma célula. É por causa do louvor da entrega. É porque eu tenho me doado que eu tenho discípulos. É por isso que eu tenho um discipulador. É por isso que eu sou um líder de célula. É por isso que eu quero ajudar esta igreja a ganhar cada vez mais e mais e mais almas para Jesus. Porque eu quero ver que as vidas sejam resgatadas do inferno. Nós somos seres espirituais. Quando morrermos, queridos, a nossa alma só tem dois destinos. Ou nós iremos para o céu, ou iremos para o Hades ou Sheol, que é o lugar dos mortos. Esse lugar é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar eterno de sofrimento. Não há esperança. E para ir para o céu só há um caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém se achega ao Pai se não for por Jesus. Não existe outro, não existe outro, não há outro caminho. É só Jesus. E para que esse Jesus seja conhecido nesta cidade, nessa região, eu e você precisamos fazer como Judá e atrair o Senhor através da adoração perfeita, que é o louvor da entrega. É você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu me disponho para ser usado pelo Senhor, para poder ganhar pessoas para Jesus, para cuidar bem das pessoas, para discipular pessoas. Deixe-me encerrar dizendo algo que aconteceu na Coreia do Sul. Igreja do Evangelho Pleno, do pastor David Yong-Shu. Essa igreja no passado chegou a ter mais de 1 milhão de membros, ou quase 1 milhão de membros.
Depois da Segunda Guerra, aquele país foi assolado. E aquele país começou a ser evangelizado, e o evangelho começou a crescer naquele país. Logo dentro daquele conflito da Coreia do Norte, por conta do comunismo, e a Coreia do Sul se conflitando. Hoje são dois países distintos. A Coreia do Norte ainda é um país fechado, é o país mais fechado do mundo hoje. Mas o evangelho, a igreja de Jesus crescendo ali na Coreia do Sul. E 40 ativistas do movimento comunista, eles pegaram um pastor, a sua esposa, e se não me falha a memória, 2 filhos. E eles levaram esse pastor para fora da cidade. Quando chegaram lá já tinha um grande buraco cavado. E eles jogaram o pastor, a esposa e os 2 filhos dentro daquele buraco. E aqueles homens começaram a gritar: nega o teu Jesus. E aquele pastor ficou firme. Eles começaram a jogar terra dentro do buraco. E essa história estava sendo contada já na igreja do pastor David Chu, muitos anos depois. Essa história estava sendo dita por um pastor durante a mensagem, relembrando o que havia acontecido no início do avivamento na Coreia. Um templo para 13 mil pessoas sentadas. E esse pastor dizendo, relatando. E ele disse que aqueles homens começaram a jogar terra, e eles gritavam: pastor, nega Jesus, nega Cristo. E aquele pastor ficava firme, e eles continuavam a jogar terra. As crianças começaram a chorar. E o pastor continuava firme. E continuavam jogando terra. E a terra foi subindo. E conforme a terra começou a subir na altura do tórax, dificultando a respiração daquelas crianças, aquelas crianças começaram a chorar de uma forma já em tom de desespero. E aquele pai então começou a ficar balançado. Qual pai não ficaria? Eu fico imaginando aquele pai clamando ao Senhor: Deus, são meus filhos. São meus filhos, Deus, tem misericórdia. E aqueles homens, cerca de 40 homens, dizendo: nega Cristo. E aquele pastor ficou balançado. A mulher dele olhou para o lado, percebeu que ele já estava fragilizado. Ela pegou na mão dele e disse: fique firme, meu bem, porque daqui a pouco nós estaremos nos braços de Jesus. Eles continuaram a jogar terra, até que não se ouviu mais a voz das crianças. E aquela família toda foi sepultada viva, eles morreram ali. Essa notícia repercutiu em toda a Coreia. E nas igrejas naquela época começaram a entrar em crise, a dizer: por que Deus permitiu algo assim? Como que Deus permite uma família ser morta? Servos do Senhor, pastor. E esse pastor naquela igreja, diante de mais de 13 mil pessoas, a hora que ele está dizendo isso, um homem se levanta. E aquele homem grita e disse: é verdade, eu estava lá. E aquele homem começa a chorar. Eu sou um daqueles que matou aquela família. E então chamaram aquele homem para frente, ele começa a explicar. Depois que nós fizemos isso, nos sentimos como que com um dever cumprido, fomos para casa. Mas eu nunca mais tive paz. Dentro do meu coração, essa interrogação não me deixava quieto. Eu pensava: como pode um homem ver a própria família ser morta e não negar Cristo? E essa pergunta ficava: quem é esse Cristo? E eu comecei a perguntar: quem é o Senhor? Quem é você? O que é você? E quando eu soube quem era Jesus, eu me entreguei a Ele. E até onde eu sei, todos os 40 que comigo mataram aquela família, os 40
se renderam a Jesus e servem a Jesus hoje. Cristãos não são mortos, são semeados. E onde são semeados, até na morte, seu testemunho gera vida. Deus não despreza uma dor, Ele não despreza uma lágrima. E diz a palavra que é agradável aos olhos dele a morte dos seus santos. Até quando um santo do Senhor, até quando um servo, uma serva, uma criança, um bebê, quando alguém morre no Senhor, para a glória do Senhor morreu.